Paz seja com todos vocês. Vocês estão bem? Que bom reencontrá-los. Faz bem pouquinho tempo que eu estive nesse altar, uma quarta profética. Quem estava naquela quarta profética? E foi bacana, né? E recebi com muita alegria, com muito júbilo, esse convite para poder estar hoje aqui num domingo, nessa casa, porque a gente tem visto as coisas que Deus tem feito. E quando Deus acende um farol, quando Deus começa a fazer uma coisa nova, uma coisa distinta, a gente quer se aproximar, porque está no meio, está no núcleo do que Deus está fazendo, das suas movimentações, dos seus faróis, é um privilégio muito grande. Então eu quero louvar a Deus por me dar o prazer de hoje estar nesse farol que Deus tem acendido nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês que são a igreja de Jesus aqui nesse lugar. Amém? Muito obrigado, pastor André Fernandes. Tá para cá, pronto. Ele se mudou, né, gente? Ele estava aqui. Pastora Késia, é um prazer muito grande servir a vocês, servir aquilo que Deus tem confiado a vocês. Obrigado por ceder o púlpito num domingo. Eu sei que isso, um dia de Santa Ceia, isso vale muito, isso é muito precioso. Eu quero agradecer de todo o coração pelo carinho que vocês têm tido com a minha vida, com a vida da minha esposa, com a nossa casa, tudo que vocês têm feito por ela, de amor, né? Isso reflete em mim, me toca, me abençoa também. Então eu já vinha sendo muito abençoado por vocês, antes mesmo de eu estar aqui, que a minha outra metade vinha sempre aqui, né? Então seja Deus louvado. E eu já gostei muito de vocês, gostei muito. E gostei muito, sobretudo, porque já vi uma característica em você que me agrada muito. É exatamente essa que você está manifestando agora. Você olha nos olhos. E eu gosto disso. Você sabe do que Deus te entregou, sabe do que Deus te confiou. É claro, é nítido isso. Mas você não se priva, não se furta de olhar nos olhos de pessoas que você acabou de conhecer como eu. E de esperar também poder ouvir alguma coisa delas. Isso é nobre, Deus te preserve assim, em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? 5 pessoas, muito bom. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Tá bom, vale aplicativo também, vai, ok. Pegue aí agora comigo, por favor. E abra comigo na epístola de Paulo a Tiago, capítulo de número 2 e versículo de número 23. Tiago 2, 23. Tiago 2, 23, assim está escrito: cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isso como justiça, e foi chamado amigo de Deus. João capítulo 11 e verso 11, assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Quantos dizem amém? Esta é uma reunião dos amigos de Deus. Pode tomar o seu lugar esta noite, por favor. Eu não vou perguntar quem, mas eu tenho quase certeza que tem um bom número de pessoas aqui que já passaram pela experiência de querer ser amigo de alguém e não ter encontrado uma reciprocidade, né? Ô, coisinha desagradável, sim ou não? Mas a maior beleza, o maior encantamento que existe nesse assunto, amizade entre Deus e o homem,
está justamente nesse ponto, no ponto da reciprocidade. A amizade com Deus não é uma tentativa snob da nossa parte, não é um devaneio, não é uma coisa assim que a gente, como por exemplo, querer ser amigo de alguém que parece estar tão longe, um superstar. A amizade com Deus também não é um gesto de usurpação, um gesto ilegítimo da nossa parte. Pelo contrário, nesse assunto de amizade, quem deu o primeiro passo foi Deus. Nesse assunto de amizade, quem se mostrou sempre mais interessado foi Deus. Nesse assunto de amizade, quem viabilizou o que era inviável foi Deus. Esse assunto de amizade, quem te chamou para a mesa foi Deus. Nesse assunto de amizade, quem escreveu o manual da amizade foi Deus. Nesse assunto da amizade, ninguém quer mais do que Ele a você. A Bíblia apresenta para nós dois amigos de Deus. A Bíblia apresenta para nós um homem que foi amigo do Deus Espírito, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Diga comigo, Deus é Espírito. E havia um homem que Deus decidiu chamar do meio da sua parentela, ordenou sair da sua terra, fez a esse homem grandiosas promessas e ele creu, ainda que sem circunstâncias favoráveis, sem nada do que se apegar, ele se orienta por aquela voz, ele crê naquela voz, e por ter crido, isso lhe é imputado como justiça, ele é chamado amigo de Deus. Eu estou falando de Abraão. Abraão foi amigo de um Deus que ele nunca apertou a mão, que ele nunca abraçou, mas que ele sempre ouviu. Aí a Bíblia fala para nós de um outro amigo de Deus. Esse, diferentemente de Abraão, não é amigo do Deus Espírito, mas amigo do Deus encarnado. Estou falando de Jesus, e eu estou falando do seu amigo Lázaro. Qual era o nome do amigo de Jesus? Diferentemente de Abraão, a relação da amizade que Lázaro tem com Jesus, ela tem demandas diferentes, aspectos diferentes. Porque se, por exemplo, Abraão, enquanto amigo de um Deus Espírito, ele nunca olhou nos olhos deste Deus, ele nunca apertou a mão desse Deus, nunca sentiu o seu corpo, seus braços o envolverem, já Lázaro, na sua amizade com Jesus, desfruta de todas estas coisas, porque Jesus era Deus encarnado, pernas, braços, pés. Uma questão importante é que, se por alguma razão, em algum momento, Jesus tivesse se entristecido com Lázaro, Lázaro poderia perceber isso com muita facilidade. Porque assim como eu e você, que temos os nossos amigos e os conhecemos, e temos a capacidade de enxergar nos olhos deles, quando eles estão insatisfeitos, tristes, descontentes conosco, Lázaro poderia fazer a mesma coisa, sim ou não? Mas a pergunta é, no caso de Abraão, amigo de um Deus Espírito, como é que ele fica sabendo? Como ele olha nos olhos, como ele percebe feições de um Deus que é Espírito? Se nós falarmos da nossa relação de amizade hoje, estamos falando da relação de amizade com Deus Espírito. Portanto, vamos ser levados ao mesmo nível, à mesma atmosfera e dimensão da amizade que Deus tinha com Abraão, no seguinte sentido: você e eu precisaremos empreender um pouco mais de esforço para saber como Deus se sente ao nosso respeito, do que empreendemos para saber como os nossos amigos se sentem ao nosso respeito. Não é apenas olhar no olho, é buscar conhecer o coração. Os olhos de Deus não estão disponíveis para que nós olhemos, mas a voz dele está disponível para que ouçamos. Eu queria que você desse uma notícia ao seu vizinho. Ela não é desanimadora, acredite nisso. Ela é real, é verdadeira. Olhe para ele e diga: amizade com Deus. Horrível, vai de novo. Amizade com Deus
dá trabalho. Procure, queira, deseje, pergunte como Deus se sente sobre você hoje, como está o coração do teu amado, como ele tem reagido às suas ações, como ele tem se sentido ao seu respeito. O Espírito Santo é uma pessoa, não se relacione com ele de outra maneira senão esta. Ele tem ciúmes de você, intercede por você, ele chora por você. Oh, aleluia! Abraão no Antigo Testamento, Lázaro no Novo Testamento. Mas a amizade de Jesus com Lázaro eu já vou adiantar. E tudo que ela envolveu, sobretudo o seu ponto mais conhecido, mais tremendo, que é justamente o quê? A ressurreição de Lázaro. Ela é um apontamento, porque se tem uma coisa sobre o ministério de Jesus que você já precisa entender de cara, ele é um ministério que redefine coisas, reestabelece as coisas, reconstrói pontes. O ministério de Jesus é um ministério profético do início ao fim, do primeiro ao último dia. Tudo que Jesus fez apontou profeticamente para algo que diria respeito a eu e você. Jesus com a samaritana no poço, sobre eu e você. Jesus com Lázaro, sobre tudo, é sobre nós o tempo inteiro. Agora deixa eu te falar uma coisa. Há uma pessoa, quem está aí diga amém. Há uma pessoa, e não é Lázaro e nem Abraão. Há uma pessoa que tinha tudo, eu estou dizendo tudo, para ter sido ele e não Lázaro. Ele e não Abraão, aquele a quem a Bíblia tivesse chamado amigo de Deus. Alguém que tinha circunstâncias favoráveis, alguém que tinha situações que cooperavam, alguém que tinha ambiente, alguém que tinha menos fatores complicadores, alguém que tinha tudo para ter sido o amigo de Deus. Alguém, por favor, se arrisca em dizer sobre quem eu estou falando? Sobre quem eu estou falando? Adão. Quem mais do que Adão reunia as características, reunia as circunstâncias favoráveis para desenvolver uma amizade com Deus? Ninguém estava tão perto de Deus como ele. Ninguém ouvia de tão perto a voz de Deus como ele. Ninguém era frequentado, ninguém era visitado com tanta frequência por Deus como ele. Para ninguém Deus fez uma casa e disse: more nela. Então escute, não é sobre ter circunstâncias favoráveis. Eu conheço muita gente que tinha tudo para estar desfrutando de um tempo maravilhoso de intimidade e comunhão com Deus, mas eles não querem. Mas eu quero glorificar a Deus porque tem gente aqui esta noite cuja vida não facilitou muito as coisas. Tem gente aqui esta noite cujas circunstâncias foram desfavoráveis, os fatores complicadores. Tem gente aqui esta noite cujas histórias, passado, trajetórias, tudo parecia contribuir para te empurrar para longe de Deus, mas mesmo com circunstâncias desfavoráveis, mesmo em tempos difíceis, em territórios hostis, quando Deus chamou o teu nome, você disse: eis-me aqui. Aleluia. Por que aquilo que Abraão conseguiu, Adão não conseguiu? Pergunta para o seu vizinho, diga: por quê? Por que o que Adão não conseguiu, Abraão conseguiu? Por que aquilo que estava tão fácil para Adão conseguir, ele não conseguiu, mas Abraão conseguiu? Tudo isso envolve um preceito, melhor, um conceito. Esse conceito eu vou chamar de unicidade. Há um mistério na palavra unicidade envolvendo o fracasso da amizade de Adão e o sucesso da amizade de Abraão. Se você for embora, volte agora. Unicidade, qualidade de ser único. O Senhor planta um jardim no Éden,
chama Adão e diz assim: olhe a variedade de tudo, olhe a quantidade de pratos no buffet, olhe a quantidade de árvores no pomar, está tudo à sua disposição, com exceção de uma: unicidade, qualidade de ser único. O contrato de Deus tem uma cláusula única, envolvendo uma única árvore. Eu não estou dizendo para você que Deus privou Adão de comer 50% das árvores. Eu não estou dizendo para você que Deus privou Adão de comer 25% das árvores. Estou dizendo para você que dentre uma imensidão de frutas e árvores possíveis, Deus apontou para apenas uma. Qual parecia ser a dificuldade de atender a uma única exigência de Deus? Qual, por favor, teria sido a dificuldade de, num universo de possibilidades, escolher o que não era possível? Ou tendência que temos de desprezar o que é possível e mirar justamente no ponto da contrariedade de Deus. Qualidade de ser único, uma única árvore. A inimizade de Adão para com Deus começou aí. Começou quando ele decidiu não atender a um contrato de Deus com cláusula una, a única árvore. Se a palavra único, se o conceito de unicidade é o segredo do fracasso de Adão, é o segredo do sucesso de Abraão. Porque um dia o Senhor chamou Abraão também e disse para ele: acorda cedo amanhã, sobe a Moriá e me entrega seu filho, seu único filho. Se Adão fracassou por não conseguir entregar para Deus uma única árvore que ele tinha que abrir mão, Abraão teve sucesso na amizade porque estava disposto a entregar até seu único filho. Eu preciso advertir você acerca de uma coisa. Eu preciso advertir você acerca de uma coisa. Quando Deus decide elevar o nível da nossa amizade, Ele também decide elevar o nível da nossa renúncia. Quanto mais Deus te chamar para o altar da entrega, mais Deus está querendo ser seu amigo. Quanto mais Deus te chamar para atos de renúncia e de entrega que choquem pessoas e deixem a sociedade perplexa, mais Deus está sinalizando que quer ser seu amigo. Então segure a mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: único. Talvez Deus te peça uma única coisa. Talvez Deus exija de você algo que não exigirá de mim. Talvez Ele peça algo que te custará, talvez Ele peça algo que te fará sangrar, mas escute, todo dia pessoas estão perdendo a chance de serem amigas de Deus pela incapacidade de atender ao que Deus pede, mas todo dia os amigos de Deus estão se levantando sobre a terra, porque eles não têm medo de entregar o que Deus está pedindo. Adão, uma única árvore, não consigo abrir mão. Abraão, seu único filho, é só o Senhor dizer a hora e o lugar. Por que a unicidade é um mistério tão poderoso? Porque toda a amizade entre Deus e o homem foi possibilitada pelo mesmo mistério da unicidade. Texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu... A qualidade do único fez Adão inimigo de Deus. A qualidade do único fez Abraão amigo de Deus. A qualidade do único possibilitou que eu e você nos tornássemos amigos de Deus, porque Ele entregou o seu único filho. Ou então glorifica o nome dEle da maneira mais efusiva que você puder. Pareceu a você talvez muito fácil que eu tivesse dito no início que Adão tinha
tudo para ser um amigo de Deus. E esse tudo pode ter lhe parecido um pouco vazio, um pouco não embasado, um pouco não justificado. Eu lhe apresento agora uma das razões claras, absolutas, límpidas, que explicam por que eu estou dizendo a você que Adão tinha tudo para ser um amigo de Deus. Sabe por quê? Porque Adão não tinha no Éden deuses rivais. Não havia para onde Adão olhar. Não havia altares que o chamassem. No Éden, a única coisa que Adão conhecia sobre divindade era Deus e mais ninguém. Não havia altares atraentes, não havia cerimônias convidativas, não havia o assédio de outros deuses. Adão nunca foi assediado por Deus nenhum. Enquanto que Abraão nasceu mergulhado no politeísmo da Mesopotâmia. Para onde Abraão olhava tinha um Deus. Para onde Abraão olhava tinha um altar diferente, de um Deus diferente, com nome diferente, para uma razão diferente, para atender uma demanda diferente da vida do homem. Então escute, não é pelo tanto que você está cercado. Adão não estava cercado por nada, mas caiu diante de si. Abraão estava cercado por uma sorte de deuses, só que ele nunca viu a boca de nenhum daqueles deuses abrir. Mas um dia, um Deus que não tinha representação, imagem nenhuma, falou desde o céu, e ele ouviu aqui na terra: Abraão! Deus está chamando você, em meio a tudo que você conhece como religioso, no meio de tudo que você conhece como sacro, sagrado, divino, no meio do que você conhece como espiritual, espiritualista, esotérico, em meio às suas mandingas, manias, em meio às suas crenças, aos seus valores, um grito do céu está saindo com o teu nome, e eu tenho para mim que você vai largar tudo para trás e vai seguir na direção desta voz. Pastor, se está dizendo que não havia nenhum Deus no Éden, se está dizendo que não havia nenhum altar no Éden, então como que Adão conseguiu ser inimigo de Deus? Paulo explicou quando escreveu aos Romanos no capítulo 8 e verso 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que Adão se tornou inimigo de Deus? Não foi porque ele se inclinou para Astarote, não foi porque ele se inclinou para Baal, não foi porque ele se inclinou para Zerá, não foi porque ele se inclinou para Diana, ele se inclinou para a sua própria carne. Tornou-se servo do seu ventre, endeusou e idolatrou sua própria vontade. Eu quero, eu vou comer, eu vou consumir, eu vou conhecer, eu vou ouvir, porque eu quero e eu quero. Talvez você está dizendo: eu não conheço Deus nenhum, mas é servo de você mesmo, servo do seu ventre, servo do seu estômago, servo dos seus desejos, servo das suas vontades. Você diz: eu nunca professei fé nenhuma, mas você crê demais em si próprio e não crê nada em Deus. E Deus me trouxe essa noite para dizer: não adianta você dizer que nunca se curvou diante de nenhum outro Deus. Pode ser que você nunca tenha tido um histórico de relacionamento com nenhuma religião pagã, idólatra ou nada do tipo. Você não se curva diante de deuses, mas se curva diante do espelho. E no final das contas dá no mesmo. Muita gente aqui tem nutrido e contraído inimizades contra Deus, não porque se curva diante de altares, mas porque ergueu para si próprio, para sua vaidade, para o seu eu, altares que têm afrontado a soberania de Deus. Mas eu sinto no meu espírito que você não sai daqui hoje sem perceber que tu és pó, 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 pó. Aleluia. Aos inimigos, uma palavra. Aos amigos, outra palavra. Ambas envolvendo mudança.
Diga para o seu vizinho: tantos inimigos. Horrível, vai de novo. Tantos inimigos como os amigos de Deus, Deus sempre ordena uma mudança. Adão tornou-se inimigo de Deus porque pecou, porque inclinou-se para a sua carne, e Deus ordenou a mudança dele, expulsou ele do Éden para uma terra que não tinha nada, não tinha edificações, não tinha plantações. Eu te pergunto, aonde Adão estava melhor? No jardim que Deus plantou ou na terra para onde ele está indo agora? Opção 1 ou 2? Alguém está na dúvida ainda? Vamos de novo. Adão vai sair do Éden, jardim plantado por Deus, com tudo à sua disposição, e vai para uma terra seca, árida, sem plantio, sem vegetação, sem nada. Eu te pergunto, ele está se mudando para um lugar melhor ou pior? Melhor ou pior? Então aprenda, Deus sempre vai ordenar uma mudança para os seus amigos e para os seus inimigos. A primeira coisa que é clara: aos inimigos Deus sempre os muda para um lugar pior. Aos inimigos Deus sempre os muda para um lugar pior. Pastor, eu quero ser inimigo de Deus. Ok, se prepare para declinar, se prepare para se mudar cada vez para um lugar pior do que o outro. Agora, veja como Deus faz com seus amigos quando o assunto é mudança. Abraão, sai da tua terra. O Senhor está me mandando para fora? Sim. Do jeito que o Senhor mandou Adão? Não. Aos meus inimigos eu os mudo de um lugar bom para um lugar pior. Mas aos meus amigos, todas as vezes que eu os mando sair de um lugar, é porque eu já preparei para eles um lugar ainda melhor. Segure a mão de alguém que está do seu lado, acorde ele, por favor, e diga: decida agora, amigo ou inimigo de Deus. Se inimigo, mudanças que pioram. Se amigo, mudanças que melhoram, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha e brilha até ser dia perfeito. Aleluia! A tua amizade com Deus vai te fazer pisar em lugares melhores. A tua amizade com Deus vai te realocar para lugares melhores. A tua amizade com Deus te fará conhecer lugares e terras de promessa. A tua amizade com Deus inaugurará possessões novas. A tua amizade com Deus inaugurará tempos melhores. A tua amizade com Deus não te fará andar para trás. A tua amizade com Deus te fará andar para frente. A tua amizade com Deus não te dará prejuízos. A tua amizade com Deus não te gerará falência. A tua amizade com Deus te fará prosperar. A tua amizade com Deus te fará conhecer uma terra nova que mana leite, mana mel, que Ele te prometeu um dia e que os teus pés vão pisar, porque fiel é o que te fez a promessa. Aleluia! Oh, aleluia! Lázaro. Se tudo que Jesus viveu com Lázaro é um apontamento profético para a reconstrução da amizade entre Deus e o homem, que se perdeu lá no Éden, então antes de olharmos para Lázaro, precisamos olhar para o Éden e olhar um pouquinho como aconteceu esta inimizade. Você já sabe, eu já lhe disse, você sabia inclusive antes, que Adão decidiu comer. Eva comeu primeiro, deu a Adão depois. O fruto que o Senhor lhe disse, o único, a qualidade da única coisa que eu estou te pedindo, você já sabe. Agora atente bem, porque Deus havia dito uma palavra, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele havia dito uma palavra, pergunte qual? Horrível, pergunte qual? Ele disse para Adão, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Vamos de novo? No dia
que comerdes, certamente morrereis. Deus mente? Deus mente. Adão acabou de comer a fruta, Eva também. Deus mente? Ok, então agora Deus está indo visitar Adão na viração do dia. E quando Deus entra no Éden, Adão já comeu e Eva também. Eu vou repetir que Deus tinha dito: no dia que comerdes, certamente. Então eu pergunto e você responde: se Adão já tinha comido, quando Deus foi visitá-lo no Éden, ele estava vivo ou morto? Vivo ou morto? Então muita atenção no que está acontecendo, que nós estamos formando um caminho que vai culminar em algo muito poderoso. Escute, o que Deus está fazendo? Indo visitar Adão em casa. O que Deus está fazendo? Indo visitar Adão na sua aldeia. O que Deus está fazendo? Indo visitar Adão no lugar da sua habitação. E quando Deus chega lá, Deus encontrou Adão. Deus encontrou Adão. Guarde essa informação num lugar precioso da sua mente e do seu coração. O Senhor então vai entrar no Éden. E algumas pessoas pensam que Adão logo ouviu a voz de Deus chamá-lo. Não. Leia atentamente depois e você vai perceber que o movimento não é esse. Muita atenção. Adão diz assim: eu ouvi a tua voz no jardim e temi. Então Adão ouviu a voz de Deus no jardim, temeu, se escondeu. Aí depois o Senhor vai e chama: Adão, Adão. Aí ele sai, e quando sai, começa a dialogar com Deus. Então vamos lá. A primeira vez nesse dia que Adão ouviu a voz de Deus, não foi quando Deus chamou ele. Ele disse: eu ouvi a tua voz e me escondi. Deus chama ele depois. Portanto, a primeira vez que Adão percebeu que Deus estava presente, não foi quando Deus estava falando com ele. Pastor, com quem Deus estava falando? Eu não sei. Pode ser com o Espírito, pode ser com o Filho, podia ser com algum anjo, podia ser com algum dos animais, podia ser que Deus até estivesse cantando. O que eu sei é que Adão ouviu a voz de Deus falando com alguém que não era ainda ele. E nesse momento ele percebeu uma coisa. Pergunte o quê? Deus está por perto. Porque a primeira vez que você vai perceber que Deus está por perto não é quando Ele estiver falando com você. Ele sempre falará primeiro com alguém, para que você perceba que o seu nome é o próximo. A percepção de que Deus está se aproximando sempre se dá quando nós percebemos que Ele está falando com alguém. Ainda não é com você, ainda não é o seu nome, ainda não é sua casa, ainda não é sua família, ainda não é sua história, mas já é de quem está ao lado, de quem está atrás, de quem está na frente. Enquanto alguém está disperso, deveria estar se preparando, porque se Ele está falando com alguém perto, é sinal que perto Ele está. E se Ele está perto e está falando com alguém, daqui a pouco é comigo que Ele vai falar. Oh, glória! Perceba os sinais que anunciam a aproximação de Deus. Perceba quando Deus se faz anunciar, porque um Deus como o nosso Deus não chega sorrateiramente. Deus nunca se aproxima sorrateiramente, Ele sempre se faz anunciar. De um jeito ou de outro, Deus sempre faz com que nós percebamos que Ele está chegando perto. E quanto mais Ele está chegando perto, mais eu estou ficando preparado. Quanto Ele mais está chegando perto, mais eu estou me arrumando. Quanto mais Ele está chegando perto, mais eu estou aprontando. Porque hoje é o nome do A, amanhã é o nome do B, mas talvez na quarta-feira é o meu nome que Ele vai chamar. Então diga para umas 5 pessoas: Ele está por perto, Ele está por perto, Ele está por perto. Perceba que Ele está por perto, perceba que Ele está perto. Aí agora, então, e só agora, o Senhor está entrando no Éden. O que havia acontecido?
Adão havia comido, Eva também. E o Senhor olhou, o Senhor vai olhar, eu estou um pouquinho à frente para depois vir para trás. O Senhor vai olhar para Eva e para a serpente, preste atenção, e vai dizer assim: a tua semente, melhor, eu estou pondo inimizade entre você e ela. A primeira vez que uma palavra relacionada a esse assunto, amizade, apareceu na Bíblia foi neste dia. Mas não apareceu como amizade, apareceu como, vamos de novo, apareceu como, olha para mim, o Éden era o lugar perfeito, para que pela primeira vez a palavra amizade tivesse sido dita. Mas ao contrário disso, foi no Éden que se disse a palavra inimizade pela primeira vez. O Éden era o lugar perfeito para que pela primeira vez Deus tivesse apresentado dois amigos. Mas foi no Éden que pela primeira vez Deus apresentou dois inimigos. Deus olhou para a serpente, olhou para Eva e disse: se cumprimentem aí, vocês passam a ser inimigos a partir de hoje. Pastor, mas o senhor leu um versículo, dá para o senhor repetir? Dá. Paulo escreveu os comandos: a inclinação da carne e a inimizade contra Deus. Então peraí, contra quem o homem pecou? Contra, muito fraco, contra. Então antes daquele momento onde Deus diz: você é inimigo dela, serpente e mulher, o homem tinha se tornado inimigo de, não tenha medo, é isso mesmo, inimigo de. Então você entende por que o homem passou a ter inimigos? O homem só conheceu o que era ter um inimigo porque ele decidiu ser inimigo de Deus. A ideia de Deus é que eu e você jamais soubéssemos o que era ter um inimigo. Se o homem não tivesse decidido ser inimigo de Deus, o homem não teria sido inimigo de ninguém. Foi o gesto de Adão e Eva de terem decidido ser inimigos de Deus que desdobrou-se, que redundou, que resultou em todo tipo de inimizade que eu e você conhecemos. Você tem um inimigo? Foi por causa desse dia aqui que isso aconteceu. Tem alguém que mesmo que você não queira chama você de inimigo? Isso só aconteceu por causa desse dia aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para dar em meio a essa aparente metralhadora de más notícias. Qual é a boa notícia? É que pelo homem ter se decidido ser inimigo de Deus, o homem conheceu outros inimigos. Mas quando o homem decide ser amigo de Deus, duas coisas acontecem. Pergunte quais. A primeira, Deus lhe apresenta novos amigos. A segunda, Deus coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés. Adão disse: Senhor, eu decido pecar, eu decido ser teu inimigo. O Senhor disse assim: então aqui ó, agora eu apresento para você o outro inimigo seu. Está aqui ó, esse é seu inimigo agora, de hoje em diante, para sempre. Mas quando eu e você decidimos ser amigos de Deus, Deus começa a puxar pessoas pela mão, apresenta você e diz: aperta a mão dela, é teu amigo a partir de hoje. Eu estou profetizando que uma coisa vai acontecer na sua vida. Deus vai começar a te apresentar novos, grandes, preciosos e inesquecíveis amigos. E talvez eles possam estar sentados bem ao seu lado hoje. Então aproveite, dê um abraço, um aperto de mão e diga: talvez Deus esteja me apresentando hoje ao meu grande novo amigo, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Eu vou chamar a banda. Vou chamar a banda. Porque sempre que vem a banda, a pessoa pensa que vai acabar. Mas vai acabar mesmo. Vou chamar a banda aqui. Escute bem. Eu disse para você lá no início, agora é a hora que as coisas todas se reúnem, que os pontos todos se ligam, que os códigos todos se decifram. É agora.
Eu disse para você que o ministério de Jesus é também um ministério altamente profético. Todos os seus encontros, todos os seus diálogos sempre foram proféticos, sempre apontaram para mim e para você, e para aquilo que o Pai queria comigo e com você. E o amigo de Jesus está doente. E Jesus é informado sobre a doença do seu amigo. Se você for embora, volte agora. Porque Jesus foi informado da doença do seu. Só que tudo que ele está fazendo é muito profético. Então ele vai ficar ainda alguns dias nas margens do Jordão, porque ele não pode ir até a aldeia de Betânia e encontrar Lázaro vivo. Vou repetir. Ele não pode ir até Betânia e encontrar Lázaro vivo. Não pode. Por que não pode? Porque o script não era esse. O plano não era esse. O caminho profético não era esse. Tem uma relação de amizade no mundo espiritual que está sendo apontada, desenhada e estruturada. É Deus amigo do homem. O cenário está montado, ele está com tudo preparado, mas para dar certo do jeito que Deus quer, tem que acontecer como no Éden. A visita tem que ser ao amigo morto. Fala para o seu vizinho: Deus não atrasou. Vamos lá, vamos lá. Fala para o seu vizinho: Jesus não atrasou. Ele tinha que chegar em Betânia com Lázaro morto, porque quando Deus entrou no Éden, Adão estava morto. Então Jesus, que está atendendo a uma agenda muito maior do que as conveniências locais, do que os quereres locais, do que a urgência e pressa das pessoas, que está atendendo uma agenda maior, profética, global, espiritual. Ele está olhando no relógio, e ele sabe que precisa entrar na aldeia, na casa do seu amigo, e ele precisa encontrá-lo, como Deus encontrou Adão lá no Éden. Como é que foi? Estando, não se prepara que você já vai ficar de pé já dentro de alguns minutos. Lá vai Jesus, chega em Betânia, e quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já está, porque lá no Éden, quando Deus entrou na casa do seu pretenso amigo, ele estava, então tem que estar morto agora para funcionar. Se aproxima Jesus, quando ele chega próximo ao sepulcro de Lázaro. Vamos lá, banda, vamos lá. Vou ter que dar um grito para vocês, igual Jesus deu para Lázaro, não, né? Quando ele chega na beira do sepulcro, diz uma coisa muito estranha. É o menor versículo da Bíblia. Quem sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Como é que é? Não, vamos lá. Como é o menor versículo da Bíblia? Para quê? Para que se ele já sabia o que faria? Para que se ele já sabia que dentro de poucos minutos ele abraçaria seu amigo de novo? Por que chorar se o reencontro está a poucos minutos de acontecer? Para que chorar? Porque tudo isso é profético. Porque tudo isso remonta a um cenário. Porque tudo isso está ligado a algo que aconteceu há muitos anos atrás. Quando você, olhe para cá, lê o texto de Deus diante de Adão, Eva e da serpente, você corre o risco de ter uma impressão. Pergunte qual? Que Deus está sendo frio. Você corre o risco de pensar que Deus não está sentindo. Você corre o risco de pensar que Deus não está nem aí para o que acabou de acontecer. Parece que você está diante de um Deus pragmático que simplesmente analisa culpado, dá sentença, delibera, bate o martelo e vai para casa dormir tranquilo. Mas isso não é verdade. Deus sentiu a morte de Adão. Só que eu não vi Deus chorar, porque o Deus do Gênesis é um Deus espírito. Só que Deus não poderia permitir
que a humanidade pensasse que ele não era capaz de chorar por um amigo. Então por isso que Jesus parou na frente do sepulcro de Lázaro, sendo ele Deus, para dizer para toda a humanidade: não pensem que eu não sinto a morte dos meus amigos. Você é importante, ele sente sobre você. Ele não é um juiz carrancudo, dando sentenças, batendo martelos e lançando pessoas no inferno. Ele sente a morte dos seus amigos. Não foi com um sorriso que Deus expulsou Adão e Eva do Éden. Mas eu não vi seus dentes, porque ele é espírito. Não foi com um sorriso que Deus declarou a inimizade de Adão, de Eva com a serpente. Ele sentiu, mas eu não vi ele chorar, porque ele é espírito. Mas ele disse: filho, alguém ainda está aí, você vai ficar de pé agora, levanta a mão bem alto. Ele disse: filho, quando você chegar na frente da sepultura do seu amigo, diga para todo mundo, faça todo mundo saber como a gente se sente quando nossos amigos se perdem. Chore para a sociedade ver, para Betânia ver, para São Paulo ver que eu me importo com os meus. Oh, dá um pulo dessa cadeira agora, fica de pé, se importa. Ele se importa. Vem. Entra Jesus em Betânia, do mesmo jeito que Deus entrou no Éden. Acha Jesus, teu amigo morto, do mesmo jeito que Jesus achou Adão. Chama Jesus, teu amigo morto, do mesmo jeito que Deus chamou Adão. A última peça do quebra-cabeça é colocado agora, com uma poderosa palavra: chamado. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Quando Deus entrou no Éden na viração do dia, logo após ter feito sua voz ser ouvida por Adão, falando com alguém que não sabemos quem, logo depois, o que Deus fez? Chamou Adão. O que Deus fez? Muito fraco. O que Deus fez? E como é que foi isso? Deus disse: Adão! Eu vou contar de 1 até 3 e você chama. Vai lá, 1, 2, 3. Silêncio. Silêncio. Chama mais uma vez, vai, 1, 2 e 3. Silêncio. Está morto. Vai, mais uma vez, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Eu me escondi, porque eu estou nu. Dei esse jeitinho aqui, fiz aventais de folhas de figueira, estou envolto neles, para ver se resolve. Jesus entra em Betânia, amigo morto, e ele vai fazer a mesma coisa que Deus fez no Éden. A mesma coisa que Deus fez com Adão, Jesus vai fazer com Lázaro. Se você falou Lázaro, agora vai falar. Se você falou Adão, agora vai falar Lázaro. Prepara, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Agora, em vez de Lázaro, você vai falar o teu nome. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Pergunte o nome da pessoa que está do teu lado. Pergunte o nome dela se você não sabe. No 3 você vai gritar o nome dela. 1, 2 e 3, vai. 1, 2 e 3.
vez, vai! Pastor, o que o Senhor está dizendo? Que hoje a voz dele se ouve na Lagoinha Alphaville e ele está chamando o teu nome. Escuta, eu encerro. Quando Deus chama alguém, não tem jeito dessa pessoa não se apresentar. Quando Deus chamou Adão, ele demorou, mas se apresentou, sim ou não? Agora a pergunta que não quer calar: ele estava morto quando Deus o chamou, sim ou não? E morto continuou quando se apresentou, sim ou não? Por quê? Pastor, o senhor está dizendo que a voz de Deus não traz vida? Não, não é isso que eu estou dizendo, só estou lhe dizendo a verdade. Que quando Deus chamou Adão, ele estava morto. Quando ele atendeu, morto continuou. E quando ele se apresentou, morto continuou. Por quê? Porque a obra da regeneração não havia sido feita ainda. Não tinha sido feita, mas foi anunciada. Porque Deus olhou para Eva, olhou para a serpente e disse: da tua semente virá um. Serpente, da tua semente, a tua semente vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus está parado na frente do sepulcro. Lázaro, venha para fora. Uma vez só. Eu não sei quais bichos, eu não sei quais vermes, micróbios, eu não sei em que estado o corpo de Lázaro estava. O que eu sei é que tudo começou a voltar para o seu lugar, e Lázaro, atendendo ao chamado de Jesus, sai. Sai, porque vai sair. Os amigos de Deus vão sair de dentro das covas esta noite. Sai, todo aquele a quem ele chamou vai sair da morte para a vida essa noite. Vai. Eu não sei aonde você está, eu não sei quão longe você está, eu não sei o abismo que você está, mas ouça aí agora a voz dele te chamar na profundeza das trevas, no fundo do poço, no abismo das drogas. Ele te chama hoje. O que Deus fez? Deus olhou para Adão, enrolado em folhas de figueira, e disse: essa roupa não está boa não. Deus faz um avental de pele de cordeiro. Vou só te lembrar do que João Batista disse quando viu Jesus na fila do batismo: eis o cordeiro. O que é que Deus fez profeticamente? Tirou a roupa da morte de Adão e já o vestiu com uma roupa de vida, apontando para o cordeiro. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando Lázaro ressuscitou? Jesus disse: troca a roupa dele. Jesus disse: desatai-o. A mesma coisa que Deus fez no Éden: tirou os aventais de folha de figueira e colocou a pele de cordeiro. A mesma coisa Jesus está fazendo agora. Por quê, pastor Eduardo? Porque ele mandou tirar aquilo que enrolava Lázaro. Pastor, mas está faltando completar. Se Lázaro tirou aquela coisa que enrolava ele se envolveu no quê? Não é difícil. Se Jesus acabou de chamá-lo, se ele acabou de ressuscitar,
Se ele sai e olha o seu amigo, que é o cordeiro, eu não sei você, mas eu não correria para abraçar ninguém, senão aquele que acabou de me chamar. Quando Jesus abraçou Lázaro naquele dia, o cordeiro estava envolvendo Lázaro. Quando os amigos se abraçaram, tudo fez sentido outra vez. Agora não é mais a pele de um cordeiro, agora é o próprio cordeiro que envolve o homem e diz: viva, sonhe, recupere, levante a cabeça, um novo tempo está diante de você. Cordéis da morte te cercaram, laços de morte te envolveram, mas eu caminhei adiante de você. Eu desembaracei os caminhos tortuosos, arrebentei os ferrolhos de ferro, joguei as portas de bronze no chão, quebrei o laço do passarinheiro. Você escapou e chegou hoje aqui porque tu és meu. Não tem um ministério de revelação. Não tem. Se você espera que eu diga seu CPF, desculpe-me, isso não vai acontecer. Se você espera que eu diga o número da placa do seu carro, lamento lhe dizer, Deus não me chamou para isso. E também lamento muito que você precise de uma coisa tão boba, sendo que Deus está chamando você pelo nome há mais de 50 minutos. Pastor, a voz que me chamou hoje aqui é diferente de todas as vozes que eu já ouvi. O que eu ouvi, vi e senti hoje aqui não se parece com nada que eu já tenha vivido. Pastor, para mim isso aqui foi parecido com outras coisas que eu já experimentei. Ok, eu te devo desculpas então. Pastor, o que eu senti e ouvi hoje aqui não é parecido com nada que eu já tenha ouvido antes. Eu já me senti convidado a alguns lugares, mas nunca me senti tão convidado ao altar como estou me sentindo convidado a um lugar hoje. Pastor, gente me chama todo dia para ir para todo lugar, mas eu nunca senti um convite tão arrebatador como estou sentindo hoje. Pastor Eduardo, Deus está me chamando. E eu vou romper com o que eu tiver que romper, e vou correr para os seus braços hoje, aqui e agora. Eu não sei o que você tem vivido, não sei por onde você tem passado, mas eu sei que Deus se importa com você e quer ser o seu amigo. Então, em nome de Jesus, se você ouviu a voz de Deus te chamando hoje, e se você nunca fez uma aliança com Cristo dentro de uma igreja evangélica, mas quer fazer hoje, aqui e agora, venha ser amigo de Deus agora. Saia do seu lugar, onde você estiver, e venha ao altar da aliança agora. Onde você estiver, mova-se do seu lugar agora e venha ao altar da aliança.